Você precisa entender, a partir de hoje, quem manda na nossa agenda sou eu. Foi o que ela disse, com um sorriso doce, antes de virar as costas. Eu aceitei, pensando em ser um namorado compreensivo. Só descobri a verdade quando vi o carro novo na garagem do chefe dela, e o presente de aniversário que eu não pude dar, no braço dela. A pior traição não é a que chega com gritos e portas batidas. É a que vem disfarçada de cuidado, embrulhada num papel bonito de preciso de espaço e amarrada com a fita da sua própria boa intenção. Você se engana, achando que está sendo nobre, enquanto ela, calmamente, está apagando seus rastros da vida dela e preparando o terreno para o próximo. E eu, como um idiota útil, reguei o jardim onde outro homem iria colher as flores. Meu nome é Luca, e eu achava que Los Angeles era a cidade dos sonhos. Trabalhava como gerente de projetos numa startup de tecnologia em Santa Mônica, e foi num café descolado perto do Venice Beach que conheci a Chloe. Ela era diferente. Cabelo castanho com mechas claras, olhos que pareciam mudar de cor com a luz, e uma ambição que dava medo. Era assistente de um grande investidor do Vale do Silício que tinha escritório em Beverly Hills. No começo, era só energia. A gente se encontrava depois do trabalho, ficava horas conversando, e eu me sentia o cara mais sortudo do mundo. Ela era inteligente, afiada, sabia o que queria. E, por um tempo, pareceu que o que ela queria era eu. O problema começou sutil, como sempre começa. Uns 6 meses depois que a gente oficializou. O trabalho dela ficou insanamente puxado, como ela dizia. Reuniões até tarde, viagens de última hora para São Francisco, jantares com clientes importantes. Eu entendia. Tô nesse meio, sei como é. Eu mesmo vivia apagando incêndio no servidor. Mas aí a frequência dos nossos encontros foi minguando. De 3, 4 vezes por semana, caiu para uma, e muitas vezes essa uma era um vou passar aí rapidinho, tô cansada, que terminava com ela dormindo no meu sofá em 10 minutos. Eu tentava. Mandava flores no escritório, reservava a mesa no restaurante novo que ela queria conhecer, sugeria um fim de semana em San Diego só para nós. A resposta era sempre um vamos ver, um deixa eu checar a agenda, ou um tá muito corrido, amor, mas prometo que a gente se vê logo. A sensação era de estar tentando agarrar fumaça. Eu me sentia um inconveniente na vida perfeita e ocupada dela. A gota d'água, pelo menos na minha cabeça de na época, foi quando cancelei uma reunião importante com um cliente de Seattle, que viera pessoalmente, porque ela tinha marcado de finalmente jantar comigo. Esperei no restaurante por 1 hora. A garçonete já olhava com pena. Quando liguei, ela atendeu com a voz distante. Luca, meu Deus, esqueci completamente. O Mark, o chefe dela, pediu para revisarmos uma apresentação crítica para amanhã cedo. Estou no escritório. Desculpa, de verdade. A gente se vê amanhã. Não foi a raiva que veio, foi uma fraqueza gelada. No dia seguinte, fui ao apartamento dela, determinado a ter uma conversa séria, mais calma. Queria entender, propor soluções. Ela me recebeu com um semblante tranquilo, quase sereno, o que me pegou de surpresa. Tomamos vinho na varanda com vista para a cidade, e eu, cheio de cuidados, comecei, Chloe, eu sinto que a gente tá se perdendo. Sua agenda tá impossível. Tô me sentindo. Ela interrompeu, colocando a taça suavemente na mesa. Luca, você tá certo. E eu tenho pensado muito nisso. Ela se virou para mim, com aquele olhar claro e direto que eu tanto admirava. Precisamos de uma dinâmica nova. O meu trabalho é caótico, imprevisível. Ficar nessas expectativas, nessas cobranças de horário, tá nos desgastando. Então, eu tenho uma proposta. Fiquei esperançoso. Talvez ela sugerisse um dia nosso fixo na semana. Algo. A partir de hoje, quem decide quando nos vemos sou eu, ela disse, com uma voz calma e doce, como se estivesse me oferecendo um presente. Assim, não há frustração da sua parte. Quando eu tiver espaço, quando eu puder me dedicar 100% a nós, eu te chamo. E aí nosso tempo junto vai ser de qualidade, sem culpas, sem pressa. Você não precisa mais ficar se programando ou se frustrando.
Eu assumo a responsabilidade pela nossa agenda. Pareceu lógico. Na minha cabeça de homem apaixonado e um pouco cansado de brigar, soou como uma solução adulta. Ela estava assumindo a culpa pela bagunça e propondo um sistema. Era um pedido por espaço, mas dito de um jeito que parecia uma melhoria para o relacionamento. Eu, aliviado por não virar uma discussão, concordei. Tudo bem. Confio em você. A gente faz desse jeito então. Foi o maior erro da minha vida. Nos primeiros dias, até que foi bom. A ausência de expectativa era um alívio. 3 dias depois, ela me chamou para um cinema à tarde, num dia de semana. Foi divertido, leve, como nos primeiros tempos. Ela estava totalmente presente. Viu como funciona, ela disse, me dando um beijo. Sem pressão. Eu vi. Só que as semanas foram passando. O sistema começou a mostrar suas verdadeiras cores. As convocações dela eram cada vez mais esparsas. De uma vez por semana, foi para uma vez a cada 10 dias. E sempre em horários ou dias estranhos, uma terça-feira à noite por 2 horas, um almoço rápido de domingo. Era como se eu tivesse virado um compromisso de baixa prioridade na lista de tarefas dela, encaixado entre lavar o carro e ir à farmácia. Eu tentava contornar. Mandava uma mensagem carinhosa. E aí, chefe da agenda, tem algum espaço para mim essa semana? A resposta era um emoji sorridente e um tô com a semana brutal. Te aviso, amorzinho. E o silêncio continuava. Meus amigos começaram a comentar. Cadê a Chloe, brother? Sumiu do mapa. Eu defendia, com uma convicção que já não sentia, é o trabalho dela, é pesado, a gente tem um esquema diferente agora. O olhar de dúvida deles me cortava. Meu orgulho não me deixava admitir que o esquema era, na verdade, eu sendo colocado em espera indefinida. A reviravolta, o primeiro sinal concreto de que aquilo era mais do que apenas trabalho, veio no meu aniversário. Eu completei 30 anos. Um marco. Combinamos, através dela, de sair para jantar no sábado. Ela disse que tinha reservado tudo, seria uma surpresa. Fiquei felizão. Ela lembrou, ela planejou, pensei. Era prova de que o sistema funcionava. Na sexta-feira, véspera do meu aniversário, ela me mandou uma mensagem. O coração afundou antes mesmo de eu abrir. Luca, meu anjo, surgiram umas coisas impossíveis de adiar aqui. Viagem para o Vale do Silício com o Mark, amanhã cedo. É sobre o fechamento de um negócio gigante. Você entende, né? Meus parabéns adiantado. Te compro um presente top lá. Beijos e te amo. A mensagem foi acompanhada de uma foto dela, já arrumada, em frente ao espelho do apartamento, com uma mala. Ela estava radiante. E atrás dela, na cama, eu vi. Não era mala de viagem rápida de trabalho. Era mala grande, a que ela usava para viagens longas. E em cima da cama, estava um vestido preto, daqueles de noite, de marca cara. Não era roupa de reunião de negócios. A ficha começou a cair, com um barulho ensurdecedor de metal torcido na minha cabeça. A viagem era real? Provavelmente. Mas aquele vestido, aquele brilho nos olhos, não combinavam com a mensagem de coisas impossíveis de adiar. Combinei com a comemoração do meu aniversário que ela mesma havia proposto. No dia do meu aniversário, tentando não pirar, fui tomar uma cerveja com meu melhor amigo, o Carlos. Ele não aguentou. Mano, tem coisa errada. Viagem de última hora no aniversário do namorado? O chefe dela é aquele tal de Mark, né? O cara do Porsche e da casa em Malibu? Cuidado, Luca. Eu neguei, mas a semente da desconfiança, que já estava plantada, começou a brotar com força. Decidi que precisava de respostas. Não por ciúmes doentio, mas por sanidade mental. O sistema não era mais uma dinâmica de relacionamento. Era uma prisão onde eu era o único prisioneiro, e ela guardava a chave, sumida do pátio. A semana seguinte ao meu aniversário foi um inferno particular. A Chloe voltou da tal viagem de negócios e me chamou para nos vermos.
Foi um encontro de 1 hora num café, onde ela parecia distante, checando o celular a cada 2 minutos. O presente top prometido era uma gravata de uma marca cara, mas sem nota, sem embalagem especial, parecia algo comprado às pressas no duty free. Ela nem se lembrava de me dar os parabéns de novo. Como foi a viagem? Perguntei, tentando soar casual. Estressante, mas produtiva. O Mark é um gênio, conseguiu fechar o acordo. Foi intenso. A palavra intenso caiu na minha mente como uma pedra em um lago parado. E vocês comemoraram? Forcei um sorriso. Ah, tomamos um champanhe no hotel depois. Ele é muito generoso quando as coisas dão certo. Generoso. A palavra ecoou. Foi aí que decidi. Chega de ser passivo. Chega de viver sob as regras do jogo dela. Se eu era apenas um item na agenda, precisava pelo menos saber quem mais estava na lista de compromissos. Eu sabia a senha do iCloud dela. Era coisa antiga, de quando ela trocou de celular e eu ajudei a configurar, e nunca mexi. Nunca tinha invadido a privacidade dela. Mas agora, a linha entre privacidade e ser feito de otário estava muito tênue. Numa noite que ela disse que teria uma reunião de equipe virtual, aos sábados à noite, sentei no meu computador, com um nó na garganta e as mãos suando. Não foi difícil achar. As fotos estavam sincronizadas. E lá, entre screenshots de planilhas e fotos de pratos de comida, havia um álbum recente, sem nome, com data da semana da minha festa de aniversário. Abrir aquelas fotos foi como tomar um soco no estômago. Eram fotos de um jantar em um restaurante chiquérrimo em Napa Valley, região vinícola. Na primeira, ela, com aquele vestido preto que eu tinha visto na foto, sorrindo, segurando uma taça de vinho. Sozinha. Na segunda, a mesma taça, mas a mão de um homem segurando-a, com uma manga de terno azul marinho caríssimo e um relógio que eu reconheci de revista. O Mark. Nas seguintes, eles juntos. Não eram fotos íntimas, mas a proximidade, os olhares, era nítido. A última foto do álbum era dela, de manhã, na varanda de um hotel luxuoso, usando um roupão branco do estabelecimento, com um café na mão. A legenda, sincronizada de alguma mensagem, dizia: dia perfeito. Obrigada por tudo. Minha visão escureceu. A viagem de negócios intensa era um fim de semana romântico em Napa Valley no meu aniversário. O sistema de ela decidir quando nos víamos não era para termos tempo de qualidade. Era para ela ter agenda livre para estar com ele, sem precisar se explicar ou inventar desculpas para mim. Eu era o plano B, o segurança emocional, o otário que ficava em casa enquanto ela vivia uma fantasia de riqueza e poder com o chefe. A raiva foi tão profunda que congelou. Não era um calor, era um gelo cortante que tomou conta do meu peito. Desliguei tudo. Não confrontei. Não mandei mensagem. A Chloe, no dia seguinte, me mandou um áudio suave. Bom dia, amor. Tô com a semana um pouco mais leve. Que tal a gente se ver na quinta? Posso cozinhar algo aqui. A frieza com que ela mantinha a farsa era assustadora. Eu era um cliente que precisava ser atendido de vez em quando para não cancelar o contrato. E eu aceitei. Pode ser, yes. Às 8, respondi. Precisava ver de perto. Precisava de provas irrefutáveis, não só de fotos sincronizadas que eu obtive de um jeito duvidoso. Na quinta-feira, fui ao apartamento dela. Estava diferente. Pequenos detalhes, um vinho caro na cozinha que ela nunca compraria, uma caneca nova com o logo de um golfe clube exclusivo. Ela cozinhou, foi gentil, mas era uma atuação. Um personagem. A conexão de verdade tinha morrido há meses. No meio da janta, o celular dela vibrou na mesa. A tela acendeu. Era uma notificação de mensagem do M. A pré-visualização estava lá, clara como o dia. Queria estar aí comendo sua lasanha, mas pelo menos o presente chegou? O carro é seu, Chloe. Você merece. Eu olhei para a lasanha no meu prato. Olhei para o sorriso congelado no rosto dela quando ela viu que eu tinha visto a mensagem. O mundo parou. Presente? Carro,
minha voz saía estranhamente calma. Ela engoliu seco. Luca, não é o que você tá pensando. O que eu tô pensando, Chloe? Que meu presente de aniversário foi uma gravata comprada com $1 do Duty Free, e o dele é um carro. É isso que eu tô pensando. Que o sistema maravilhoso era só para eu não atrapalhar os fins de semana de vocês em Napa. É isso que eu tô pensando. A máscara caiu totalmente. O olhar doce e controlado deu lugar a um misto de irritação e alívio. Tá, você quer a verdade? Tá bom. Sim, o Mark e eu nos aproximamos. Ele me vê, Luca. Ele me valoriza, me incentiva. Com ele, eu tenho um futuro. Com você, era só sempre a mesma mesmice. O mesmo apartamento, os mesmos planos pequenos. Eu cansei. Cansou? Então termina. Por que todo esse teatro? Por que me humilhar com essa palhaçada de eu decido a agenda? Porque eu não tinha certeza, ela explodiu. Precisava ter certeza de que ele era sério. E agora ele é. Ele se divorciou, ele está livre, e ele quer ficar comigo. Você era minha rede de segurança. E eu sinto muito se você se machucou, mas a vida é assim. As pessoas evoluem para coisas melhores. Sai de lá sem dizer mais uma palavra. A verdade, dita com aquela frieza, doía mais do que a descoberta da traição. Eu não era nenhum rival. Era um seguro, um step na escada social dela. O sistema era o período de experiência do novo emprego dela, como amante de um milionário. E quando ela foi efetivada, meu contrato foi simplesmente ignorado. Nos dias seguintes, descobri através de um conhecido que trabalhava no mesmo prédio que o Mark tinha realmente comprado para ela um Audi novinho. O mesmo modelo que ela uma vez tinha apontado numa revista e dito: um dia ainda tenho um desses. O dia tinha chegado. Pago por outro homem. A humilhação foi completa. Eu, que me achava um profissional bem-sucedido em Los Angeles, fui reduzido a um obstáculo no caminho da ascensão social da minha própria namorada. O relacionamento não terminou com uma briga épica. Terminou com um silêncio. Ela nem se deu ao trabalho de oficializar. Simplesmente parou de incluir-me na agenda. E eu não tinha mais energia para cobrar. O que sobrou foi uma lição amarga, quando alguém tenta controlar o seu tempo e a sua expectativa com um discurso de "isso é para o nosso bem", desconfie. Pode ser que esteja mesmo. Mas pode ser, como no meu caso, que estejam apenas limpando o terreno para construir algo novo, e usando a sua boa vontade como britadeira.